Chegou a um ponto tão grande que eu não falo nada. Eu nunca reclamei, eu nunca falei nada, eu nunca cheguei e falei pra eles pararem. Eu nunca reclamei, entende? Eu achei que se eu reclamasse eu só piorasse. E eu ignorei durante 2 anos. Eu sempre achei que eu era o problema. E eu continuo achando. Você sabe quão horrível é você chegar na escola e um grupo de pessoas começarem a te vaiar por você ter uma coisa diferente? Não é legal. Você se sente mal de todos os jeitos. As pessoas só te zoam, elas só acham que é engraçado, então vamos fazer. Não é engraçado, não foi pra mim, nunca foi. Eu vou pintar meu cabelo de preto de novo. Não vou mais deixar azul, por mais que seja uma coisa que eu ame. Ninguém falou nada, esse é o problema, ninguém fala nada. Ninguém chega e fala: mano, isso tá muito errado, por que vocês estão fazendo isso? Não, todo mundo só olha e ri. Eu tento não ligar, eu juro, eu passei anos da minha vida tentando não ligar. Mas não dá mais, é horrível. Você para de ser você mesma pra ser outra pessoa. Você não usa mais o que você gosta, você não sabe mais o que usar. Sabe o que é se olhar no espelho e não ver mais quem é você? Como for, eu queria ser expulso da escola. Obrigado. Mais 30 segundos lá dentro e ficaremos mais pretos do que você. Cris, estou muito decepcionada com você. Eu sei que nicotina, torresmo e bebidas fortes são vícios dos negros. Esqueceu das mulheres brancas. Mas por que infectar o Greg? Cris, venha! Você pode ser negro, mas não é a prova de fogo. Deixa essa bolsa aí. É tão emocionante que todos tenham se formado. Estou muito orgulhosa de vocês. Gregory, você tem um futuro brilhante à sua frente. E Cris, na sua família isso deve ser como ter um PhD. Agora desliza aqui. Eu sempre quis fazer isso. Entrevista domiciliar e, supondo que a sua mãe esteja sóbria pra isso e que tudo corra bem, daí será indicado pra análise de financiamento. E depois, teste de drogas? Depois, é claro, ao teste de drogas. Do tempo, a senhora é viciada em heroína. Como é que é? Bom, eu soube que tem lutado contra as drogas e o álcool a maior parte de sua vida. Deve estar confundindo ela com a Lindsay Lohan. Não. Você deve estar me confundindo com outra pessoa. É ridículo. Estou vendo que é um tema doloroso. Vamos em frente. Tem 3 filhos, não é? Eu tenho. Quais os nomes dos pais deles? Július. Os pais deles? Não, eles têm um pai só. Sabe o nome dele? Onde andou se informando sobre nós? Eu sei onde. Infelizmente, acho que o Chris é um filho da droga. A mãe dele tem alucinações. O cérebro foi afetado por anos de uso de drogas e excesso de vinho barato. Ela está mesmo convencida de que tem um marido que trabalha em 2 empregos e que eles têm uma casa no gueto. Não acredite em nada do que ela disser. Caramba! Olha só a cara dele. É uma aberração. Meu Deus, nunca tinha visto nada tão feio assim. Vai ver, é um orc. Cara, vambora. Por que eu tenho que ser tão feio? Você não é feio. E quem quiser realmente te conhecer, vai ver isso. Se eu tivesse a cara dele, eu acho que eu me matava. Como tá o Og? Rolou um certo bullying. Você quer trabalhar mesmo com aquele esquisito? Og, desculpa, mas você não é o único aqui que tem dias muito ruins. Muito ruins? As pessoas evitam tocar em você. Quando alguém sem querer toca em você, eles chamam de a praga. Você não precisa fazer isso. Fazer o quê? Não precisa ser minha amiga. Assim. Eu acho que começou ali na minha adolescência. Eu mudei pra um colégio, e nesse colégio eu sofri muito bullying por 8 anos. Daí foi da infância até toda a adolescência, até chegar na fase adulta, porque eu fiz todo esse colégio até a fase adulta, e esse bullying, ele de certa forma se cristalizou em mim e gerou uma fobia social que eu convivo até hoje. Mas era um bullying por alguma característica pessoal, física, ou era um bullying... Era um bullying que era sobre a minha personalidade, eu era muito quieto, sempre fui muito lento, então as pessoas falavam que eu era muito lento, muito desligado. E era um bullying sobre as minhas características físicas também, sobre eu ser muito alto, características faciais, eu tenho uma orelha um pouco mais grande, eu sempre fui muito alto, cresci muito rápido na adolescência, então era um bullying generalizado, voltava tudo porque era um ataque, porque eu basicamente era um alvo frágil, eu era um alvo fácil onde você pode ter, você pode atacar, você pode xingar, porque você consegue crescer hierarquicamente ali na cabeça dos jovens, assim. Dali que surgiu a minha ansiedade social, que eu carrego até hoje. Seus pais não estranhavam esse teu comportamento, não? Só que eu tinha vergonha de falar, inclusive pra eles, porque na minha cabeça era uma coisa que
não era só a humilhação do bullying, mas era uma humilhação que eu fazia pra mim mesmo por estar sofrendo bullying, por estar sendo humilhado. Eu sinto que eu deveria fazer algo, sabe? Então veio muito nesse lugar da vergonha. Então eu acabei escondendo muito bem dos meus pais. Eles foram saber quando eu era adulto e eles olharam pra situação. Eu contei tudo pra eles quando eu já saí do colégio. Falei assim, olha, agora eu tô num momento onde eu tenho a cabeça feita pra contar pra vocês, pra me abrir. E quando eu contei, meus pais desabaram de chorar. Desabaram de chorar e falaram, puxa vida, tudo que eu queria era ter feito algo, ter sabido sobre isso no momento onde você não podia fazer, feito por você, removido do colégio, transtornado, tudo mais. Mas que pena que você não contou, e realmente não contei porque eu senti muita vergonha, mas veio numa posição de arrependimento, assim, dos meus pais, de uma culpa que eles não carregam, definitivamente existem outras pessoas culpadas no bullying, mas meus pais não carregam essa culpa. Você se julgava de alguma forma responsável por receber por merecer, vamos chamar assim, esse bullying. O sentimento era esse mesmo. Quando eu saí do colégio, lá nos meus 18 anos, eu sentei em casa, estava sozinho, no meu quarto, o pensamento que surgiu na minha cabeça foi, e aí? É isso mesmo? Eu fui humilhado por muito tempo e ficou por isso? É aquela coisa, se uma cobra te pica, você não vai brigar com a cobra porque ela te picou. Você vai procurar cura, vai procurar tratamento. Então, foi aí que eu decidi, depois de muita coragem, começar a me consultar com um psiquiatra. E nesse momento o psiquiatra entendeu que eu tenho ansiedade, que eu tenho uma ansiedade social, que eu tenho uma ansiedade generalizada, e eu falei pro psiquiatra, olha, inclusive estar aqui fazendo essa consulta pra mim é muito difícil. E daí ele falou muito sobre a dessensibilização do medo, você precisa se expor, e foi quando eu comecei a me expor. E ele falou sobre tratamentos médicos, clínicos. Então comecei a usar da medicina e realmente minha vida mudou completamente. Quando eu procurei o tratamento, mudou completamente, me ajudou muito, me fez muito bem. E muita reflexão, observar, tentar ressignificar tudo que você viveu, ressignificar a dor. Até hoje, por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade de ir no mercado, por exemplo. Até hoje eu tenho uma certa dificuldade. É uma ansiedade que é completamente, como toda ansiedade, né? É um sentimento completamente irracional. É só um medo absoluto de hormônios que são bombeados no seu sangue. Você não consegue praticar, você não consegue fazer o que tem que ser feito por conta desse medo. Eu falei pros meus pais assim, depois de viver o colégio, desabafar pros meus pais, eu falei assim, meus pais assim, olha, pai, mãe, eu quero ser alguém na vida, eu quero chegar a fazer alguma coisa com a minha vida, mas eu não vou conseguir enfrentar uma faculdade. Não vou conseguir enfrentar. Eu não vou conseguir estar mais numa sala de aula. Eu não consigo. O medo é demais. Eu falei assim, pai, eu sei que é muito doido ouvir isso, mas eu realmente não consigo, mas pode ter certeza que eu vou fazer de tudo pra te dar orgulho aí. Vou fazer de tudo pra orgulhar vocês, vou fazer o melhor que eu posso nessa vida, mas uma faculdade eu não consigo enfrentar por ser social. Next thing happened, literally within a minute of saying that, so our other friend Wally calls. Now, guys don't talk to each other all the time. And Rob runs to the van. And he said, Daniel's talking suicide. I called my next door neighbor and I begged her to go over and check on him. And she walked in the door and she yelled, Daniel. And she thought she heard him say something, and she shouted out, we love you. And then she heard the shotgun blast. And I ran to his room, and the sight that I saw was horrific. It was horrific, and I remember hearing myself screaming, but I couldn't feel it. And running back outside. And I could hear Michael screaming, I want my brother back. And every EMT that showed up, I begged him, please just find a pulse. I'll take him any way that I can have him. There was